Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. A montanha. Em cima, na montanha escura, dissera Atafon, que habitava grandes e terríveis espíritos envoltos em formas jamais sonhadas pelos homens. E supunham-se eles, administradores dos charcos e das planícies. Realmente, uivos, urros e clamores que abalavam a imensidade ouvia-se de quando em quando, fazendo-me tremer as fibras mais íntimas do ser. Atafon à frente, Orcus e por fim eu, caminhávamos em coluna. Éramos 3 sombras fracamente iluminadas pela luz de um espírito. A imensidade daqueles ermos não tinha medida, e seria impossível descrever-lhes a extensão. De quando em quando, meu coração era tomado por um profundo vazio, cheio de angústia. Parecia-me infinita a solidão. Orcus percebeu-me as oscilações vibratórias, porque murmurou para Atafon: o nosso amigo está sentindo a angústia do tempo. Atafon estacou imediatamente e respondeu: Orcus, nesse caso a situação é grave. Teremos que buscar pouso em algum posto de vigia. Eu começara a me sentir cada vez mais tonto e tinha a sensação de que ia perder os sentidos. Como encontrar agora um posto de vigia? Ouvi ainda a voz de Orcus, um tanto preocupada. Veremos, acrescentou Atafon. Não me lembro de mais nada. Quando acordei, repousava em leito muito alvo, onde uma temperatura agradável nos penetrava intensamente. Orcus paternalmente me alisava a cabeça, e Atafon sorria-me. Você sofreu uma crise de tempo, disse ele. Não é fácil atravessar essas zonas sem a noção de tempo que a superfície concede àqueles que vivem nela. Meu pensamento, ainda incapaz de articular-se, não podia compreender exatamente o que ele falava. Só muito mais tarde iria saber que a falta de noção de medida de tempo pode precipitar a criatura num estado de completa desolação interna. O vazio e a angústia dominam de tal maneira a alma que o ser marcha vertiginosamente ao encontro da inconsciência. Há uma paralisação quase total dos centros motores do cérebro e do coração. Olhei melhor o ambiente e vi que ali haviam outras criaturas quase tão belas quanto Atafon e Orcus. Lembravam-me formas femininas, de diafaneidade inconcebível. São nossas irmãs designadas para viajar por um dos desfiladeiros do abismo, apresentou alegremente Atafon. As criaturas aproximaram-se de mim e beijaram-me na testa. Tempe e Tera, murmuraram elas com vozes angelicais. O Senhor concedeu-nos a alegria de servi-lo nesses abismos, e somos felizes por isso. Como poderiam ser felizes naquelas regiões abandonadas de tudo? Pensei comigo. Sorriram numa demonstração de que haviam compreendido o meu pensamento. A alegria íntima de servir vence todas as dificuldades, ensinou-me Tera. Quando se conquista o sentimento verdadeiro do amor a Deus e a outros seres, somos felizes em qualquer parte do universo. O reino de Deus está em toda parte. Senti-me ligeiramente envergonhado ao ouvir-lhe a lição. Mas e o abandono, a solidão? Gaguejei. Não existem abandono nem solidão, esclareceu. Nós vivemos intensamente procurando despertar nos seres que habitam os abismos a compreensão da lei de Deus, ou então amparando aqueles que se perdem. As palavras de Tera caíram em meu coração como água no deserto. A minha visão limitada descortinou-se um entendimento maior da alegria de viver para servir. Passei ali muitas horas, ou dias, ou meses. Não sei dizer, porque ali o tempo não se conta. Estaria aquilo tudo ocorrendo dentro de alguns minutos apenas, de acordo com a medida de tempo da Terra? Não poderiam também responder, porque quando na superfície eu me lembrava que sonhando, em alguns minutos ou horas, uma infinidade de coisas aconteciam. Tempe e Tera
São 2 espíritos de evolução feminina com enorme progresso conquistado. Mais abaixo um pouco de Átaphon e mais acima do que Orcus. Admiráveis criaturas de mãos iluminadas. Perguntei-lhes se haviam feito sempre a sua evolução na Terra. Disseram que não. Vieram de Vênus, onde haviam atingido o mais alto progresso possível. Informadas da existência de planos subterrâneos em nosso mundo, ofereceram-se voluntárias para ajudar os abismos. Essa decisão repercutiu intensamente entre o Conselho Espiritual Venusiano, que, após entendimentos com o governador da Terra, concedeu-lhes a autorização. Chegaram aqui há milênios, onde permanecem. De quando em quando, são revezadas por outras 2 figuras masculinas de Vênus, de igual evolução, Eros e Uros. O revezamento se faz na base de 800 anos terrestres, espécie de férias. A dedicação desses espíritos, que guardam a forma degenerada nas profundidades do submundo, atinge as raias do sublime. A penetração da luz em plenas trevas representa, evidentemente, notável colaboração. É certo que isso lhes aumentará as credenciais nos planos superiores, mas não fazem isso com a intenção de conquistarem credenciais. Estimula-se apenas o amor ao próximo. Inigualáveis na afeição, cercaram-me de carinho. Durante esse tempo, não vi Orcus nem Átaphon, que se ausentaram em visita a outras regiões. Supus que no momento talvez me fosse interdita a viagem com eles. Procurei compreender e aproveitar a companhia das irmãs, que se desvelavam a meu lado, contando-me histórias dos abismos e de suas lutas. O sistema de vida que levavam impressionou-me profundamente. Na realidade, não eram criaturas como nós. Eram mais diáfanas e possuíam uma capacidade de penetração extraordinária através dos obstáculos, fossem eles montanhas, lagos ou poeiras. O que significa poeira no interior da Terra são grandes faixas vibratórias que circulam interiormente o planeta, como que tocadas por ventos invisíveis, e que quase sempre arrastam multidão de seres como um ciclone. É motivo permanente de terror. Elas, todavia, se sobrepunham às poeiras. As ondas passam por elas, sem lhes causar a mínima alteração. Alimentavam-se em copos de cristalina transparência, ingerindo líquidos de inigualável beleza. Davam-me às vezes alguns daqueles alimentos. Sentia-me intensamente revigorado e notava que me aguçava as percepções espirituais. Pareciam líquidos de fogo que exaltavam-me os sentidos espirituais. As taças, em forma de grandes lírios, eram de excelsa delicadeza. Tempe e Tera repousavam um pouco, pois enquanto uma cuidava de mim, a outra desvelava-se vigilante nos desfiladeiros. Que serviço faziam elas em favor daqueles espíritos deformados, perdidos, inconscientes ou loucos? Nem sempre estão perdidos, falou Tera, certa vez que meu pensamento fixara-se com intensidade no problema. Em todo ser, por mais baixo que tenha caído, sempre brilha a luz da esperança. Controlamos os enviados dos dragões e impedimos que a sua ânsia de justiça ultrapasse a força da lei. Aqui estamos como guardiães dos mais fracos. Mesmo entre as feras, existem os mais fortes e os mais fracos. Opomos-nos à ferocidade sem limite e damos amparo aos que começam a subir. Então, em realidade afirmativa, de que através da forma degenerada ou desgastada, pode o espírito caído tornar a subir. Interroguei ansioso de conhecimento. A bondade divina recupera sempre aos que anseiam por recuperar-se. Mesmo depois de perdida toda a esperança no coração das formas, ainda permanece a esperança divina. Deus, meu filho, é infinitamente misericordioso. Compreendi o apontamento de Tera e perdi-me em profundas meditações. Uma pequena janela de material e formas inconcebíveis na superfície permitia-nos ver o exterior da habitação, e pude perceber que lá fora, muitas vezes o vento gemia e uma cortina de neve caía sem cessar. Como poderia se dar tal fenômeno estranho?
tendo em vista a afirmativa científica de que a cada 33 metros de profundidade na Terra corresponde um grau de calor. E de acordo com as informações espirituais, mais ainda. Terra explicou-me que a ciência humana do futuro é que poderia compreender o fenômeno. O interior da Terra também possui zonas frígidas, gélidas em seus círculos espirituais. Estamos numa faixa espiritual de intensa frigidez, por onde os espíritos sombrios passam cobertos de neve e endurecidos. Aqui somente seres de cascas ou carapaças endurecidas podem viver. Nós estamos acima da temperatura e do tempo existente nessas zonas. Você, porém, ainda não possui organismo espiritual adequado. Por isso, Atafon preferiu deixá-lo em nosso clima caseiro. De fato, olhando pela janela, vi que filas intermináveis de criaturas semelhantes aos búfalos caminhavam na neve. Suas fisionomias, no entanto, lembravam longínquamente a fisionomia dos homens. Olhos fuzilantes como brasas, e passo tardo, seres de forma antediluviana, dinossauros horríveis, descomunais, abalavam as imensidades. Contemplá-los por aquele óculo era, de certa forma, um espetáculo horripilante, mas ao mesmo tempo grandioso. Como seriam os dragões? Gostaria de enfrentá-los um dia. Terra alisou-me os cabelos mansamente e disse: Você se lembra da história de Lúcifer? Então não deseje nunca ver os dragões. Ainda não se conformaram com aquilo que supõe ser condenação eterna. Através da janela vi outros seres. Às vezes eram bandos enormes de macacos peludos ou de ursos esquisitos. Dizia-me Terra que todos eles eram espíritos decaídos, às voltas com a forma. Alguns arriscavam-se a vir até a janela e olhavam-nos ansiosos. A presença de Terra ou de Tempe, contudo, parece que impedia-os de qualquer ataque. Supus tratar com criaturas espirituais. De certa maneira são, explicou-me Terra. A capacidade mental deles está muito reduzida, muitíssimo abaixo de qualquer ser que habita a superfície. O que acontece, porém, é que muitos, embora descendo, guardam inviolavelmente a inteligência e passam a usá-la para o mal. Nem todos caminham logo ao encontro da inconsciência. Resistem por um poder, para nós ainda desconhecido, a paralisação da mente. Endurece-lhes primeiro o coração, e a inteligência brilha para o mal. Esses são realmente perigosos. Daqui de baixo, tramam incursões na superfície. Por isso vocês se lembram que Lúcifer quis escalar os céus. Precipitado nos abismos, namora a superfície revoltado. Há quedas de planetas superiores para planetas inferiores, mas há quedas também para o interior do próprio planeta. Fiquei contemplando aquele anjo sublime, que me servia certo de que a infinita bondade de Deus se esquecera que na minha inferioridade eu ainda conservava a mente sem luz e um coração de barro. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.